conversar sobre a pergunta de hoje. A gente vai para responder à pergunta de hoje. Vamos ver aqui qual é a pergunta de hoje. Diz assim, cadê? Deixa eu ver aqui uma coisa. Assim. A pergunta diz assim: Deus condena pessoas ao inferno? Essa é a pergunta que me foi feita e que a gente então vai responder, vai buscar responder hoje, tá? Deus condena pessoas ao inferno? A gente sabe que muita gente vai para o inferno, né? A pergunta é Deus que condena essas pessoas? Deus vai condenar, né? Deus não ama? Como é que ele vai condenar essas pessoas? Então essa é a pergunta que a gente vai responder. Então vamos ver aqui, o ponto 1 diz assim: excelente pergunta e maravilhosa oportunidade para se conversar sobre isto e mais especificamente sobre a grandeza de Deus, do seu amor, santidade e justiça. Pessoas estão sendo condenadas desde a fundação do universo e a pergunta quer saber se é Deus que condena estas pessoas. Desde o começo do universo, pessoas estão sendo condenadas, né? Claro, Deus sabe. Antes de criar Adão, Deus já sabia quais pessoas iriam ser salvas, quais pessoas iriam passar pelo novo nascimento e quais pessoas iriam rejeitar, né, esse novo nascimento, iriam rejeitar a, a ação do Espírito, né, de convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo. 2. Esta condenação se concretiza em 3 momentos. Olha aqui a explicação. Né? Essa condenação se concretiza em 3 momentos. O primeiro momento foi antes de tudo ser criado, quando Deus, em sua onisciência, conheceu todos e soube quem iria se submeter ao convencimento do Espírito. Então, esse é o primeiro momento. Segundo momento, é durante a vida de cada pessoa neste mundo, quando ela não se submete em momento algum e já lhe traz, e isso já lhe traz consequências condenatórias, ruins. Né? O terceiro momento é quando a pessoa morre. A Bíblia diz que as pessoas só morrem uma só vez e depois disso vem o juízo. A aplicação desta condenação aos que não se submeteram ao convencimento do Espírito. Tá bom? Então, esses 3 momentos. Terceiro, é Deus quem aplica esta condenação aos que se mantêm desobedientes, os que não se submetem ao convencimento do Espírito Santo em sua vida, na sua alma? Ele é amor, ele é santo, ele é justiça. Ele faria isso? Essa é a questão da nossa pergunta de hoje, né? Para criar o ser humano como pessoa, não como robô, Deus criou criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança. Entre outras coisas, isso é a capacidade que toda pessoa tem, autorizada por Deus, de entender sobre o bem e o mal, escolher livremente um ou outro, escolher livremente, e ser respeitado por Deus em sua escolha e suas consequências. Com isto, Deus sabia que o ser humano iria pecar, prejudicando a si mesmo e aos outros, espiritualmente e existencialmente. 5. Para amenizar os prejuízos que isto daria a esta criatura que ele amava demais, criou a graça, um plano com muitas ações dele para atuar na regeneração do ser humano sem forçar este ser humano a nada, sempre sob permissão deste, a vontade permissiva deste ser humano. Nesta graça, inclui o Espírito Santo convencendo todas as pessoas de sua situação
convidando para vontade pessoal em viver mudanças nisto. O Espírito, então, faz parte da graça, o Espírito convence de que a pessoa é pecadora. E a pessoa, então, tem a opção de dizer, não, eu quero mudar, eu não quero ser assim. Ou você ficar indiferente. São duas opções que as pessoas, têm. 6. Assim, as coisas ficaram assim. No momento que o ser humano caiu com o pecado original, desobedecendo a Deus, que tudo que orientou foi para o bem do próprio ser humano, toda a descendência foi contaminada por esta queda. É nisto que a Bíblia diz que todos pecaram e todos ficaram destituídos da glória de Deus. Assim, todos estão em estado de pecado e é isto que agora gera os pecados cotidianos. Tá? 7. Pela ação do Espírito Santo no plano da graça, todo ser humano se torna plenamente convencido de seu estado de pecado e, com isto, convidado a querer mudança nesta situação. Toda pessoa, desde Adão até a última que vai nascer no mundo, está e estará convencida desta situação. Esta é uma obra do Espírito e ele nunca falha. Principalmente porque é isto que leva muita gente a desejar mudanças em relação a Deus. Então, 8, né? Então, todos estão condenados por causa da queda original. Todos estão condenados por causa da queda original, por causa do pecado original, que contaminou tudo e todos. Deus não condena. Todos já nascem condenados. É o que a Bíblia diz na carta aos Romanos, por um homem entrou o pecado no mundo e este passou a todos os homens, por isso todos estão contaminados e em estado de pecado. Deus não condena, já nascem condenados. 9. Diante disto, Deus não condena ninguém. Deus não criou trevas, ódio, vácuo, inferno e outras coisas. Trevas são ausência de luz. Ódio é ausência de amor. Vácuo é ausência de ar. Inferno e condenação são a ausência de Deus. Pessoas impedidas de estarem com Deus, que é tormento. Isso é um tormento eterno, uma consequência para sempre. 10. Deus é amor e não condena ninguém ao inferno. Por amor, ele criou a graça para salvar pessoas que queiram a salvação para se livrarem da condenação do inferno. Ele não condena, mas faz de tudo para salvar o máximo de pessoas possível do inferno. Não condena. Ele busca tirar pessoas dessa condenação. Tá bom? Então, essa é a nossa resposta para essa pergunta. Deus condena pessoas ao inferno? Tá? Então, esses são alguns argumentos que a gente lembra para essa pergunta.